Bom, vamos falar um pouco sobre complicações estomatológicas associadas a terapêuticas dos doentes oncológicos. Eu dividi esse tema em duas partes. Hoje a gente vai ver a primeira parte referente a esse tema. Os pacientes oncológicos, geralmente, quando realizam tratamento antineoplásico, eles vão apresentar algumas alterações estomatológicas, algumas doenças, alguns sinais e sintomas referente ao tipo de tratamento que eles irão ter, né? Obviamente, dependendo muito do estadiamento, que nós já comentamos em aulas anteriores. Seja quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, geralmente esses eventos terapêuticos de tratamento oncológico, eles podem trazer alguma alteração na cavidade oral, né? Doenças importantes, sinais e sintomas importantes. É. Tentando fazer com que vocês participem da aula, vamos criar uma nuvem de palavras, onde eu pergunto para vocês quais principais doenças, sinais ou sintomas que estão relacionados ao tratamento antineoplásico. Quais alterações podem aparecer frente a esses tratamentos? Então a gente vai utilizar o programa Mentimed. Então vocês acessem aí pela rede de vocês o www.mente.com. Vai pedir um código para vocês, aí vocês vão digitar esse código aqui e aí a gente vai formar uma nuvem de palavras referente a esse conhecimento prévio que vocês têm, já ouviram falar, já estudaram. Quais as desordens, as alterações, os sinais e sintomas, as doenças que estão relacionados a quando o paciente faz o tratamento antineoplásico. Então, eu convido vocês a entrar no site e colocarem 3 palavras relacionadas a esses principais agravos. E daí a gente vai formar uma nuvem de palavras frente a esse tema. Tudo certo? Eu vou dar um tempo para que vocês possam fazer. Isso, 7 pessoas já responderam. Vou dar mais um tempo para que vocês possam fazer. Ótimo. Vamos só aguardar mais um pouco para que todos consigam fazer. O código está digitado aqui no site que o Ivan colocou para a gente, mas também está projetado aqui na imagem. O ideal é que todos participem. Então, somos em 39 pessoas, então o ideal é que todos consigam fazer. 14 pessoas, 16 pessoas já responderam. Vale lembrar que as principais doenças na cavidade oral, tá? Com repercussão na cavidade oral, que o cirurgião dentista consiga intervir, diagnosticar, tá? Não são aqueles sinais e sintomas gerais que nós já estudamos, como náuseas, vômitos, dermatites, são na cavidade oral, né? Na cabeça e pescoço, que o dentista consegue diagnosticar e mais à frente a gente vai ver o manejo, o tratamento para essas doenças, né? Essas desordens.
Ótimo, vamos lá ver aqui. 23 pessoas, mais um pouco. Vou dar mais um tempo para que vocês possam fazer. 26 pessoas, mais alguém? Ótimo, gente, isso aí. Estão curiosos para ver, para saber? 26 pessoas apenas. Vou dar mais um tempo para que todos consigam participar. 28 pessoas. Mais alguém? Só 28 pessoas? Mais alguém? Essa nuvem de palavras é legal porque eu consigo perceber quem de fato está ao vivo na aula. Ó, tem 38 pessoas na sala, 38 comigo, né? E apenas tem 10 pessoas que não se manifestaram aqui na minha nuvem de palavras. Mas tudo bem, vamos seguir. Ótimo. 30 pessoas. Mais alguém? Estão curiosos para saber quais as doenças, os sinais e sintomas que estão relacionados ao tratamento antineoplásico na cavidade oral? Achou difícil? Vocês sabem, nada, não chutou não. Vocês estão indo bem. Ótimo, 31 pessoas. Lembrando que o ideal é que coloquem sinais e sintomas, né, relacionados com a cavidade oral, né? Que o tratamento antineoplásico seja químio, rádio, imunoterapia, possa causar. Então, 31 pessoas já responderam. Então, vamos lá, vou mostrar para vocês o resultado. Tá, não tem problema não. Então, vou colocar aqui para vocês verem a nuvem de palavras que nós criamos agora. Todos conseguem ver? Todos conseguem ver? Então, essa foi a nuvem de palavras.
Ótimo, gente. Vamos nessa então. Então, essa foi a nuvem de palavras que a gente conseguiu fazer. Vejam que a palavra mais mencionada por vocês frente a sinais e sintomas e doenças e alterações que podem acometer a cavidade oral foi xerostomia, né? Que de fato é a sensação de boca seca, é uma das principais alterações vinculadas ao tratamento. Vemos outras alterações aqui interessantes que vocês bem lembraram, como cárie de radiação, mucosite também aparece fortemente, osteoradionecrose, mudança do paladar, né, que é a digeusia, acontece também. Deixa eu ver se tem algum outro tema relacionado. Alguns colocaram sintomatologias gerais, aftas aqui, que tem muito a ver com mucosite, né? Muitos colocam aqui alterações alopécia, êmese, náusea, cefaleia, vômito, fadiga, náuseas, né? São alterações sistêmicas gerais, né? Que nós já vimos em aulas anteriores, mas a maioria de vocês colocou duas palavras que fortemente lembra bastante, que são queixas, muitas vezes, e achados que nós vamos encontrar de alterações que possam existir quando os pacientes realizam o tratamento antineoplásico. Então, como campeão aqui, vocês colocaram muito bem a xerostomia e também a mucosite. Outras aqui, de fato, não têm uma associação forte, né, com sinais e sintomas que possam aparecer, ou doenças específicas vinculadas ao tratamento antineoplásico, né? Então, existem doenças aqui que vocês colocaram que não tem uma relação, né? Por exemplo, o paciente vai fazer um tratamento para câncer de glândula salivar menor. Ele vai ter psoríase? Não, né? Ele vai ter artrite reumatoide? Não. Então não tem uma correlação muito forte, não. Mas a grande maioria colocou alterações importantes que muitas vezes são, sim, prevenidas e tratadas pelo dentista que faz o manejo com esse tipo de paciente. Tá? Então a gente vai estudar agora alguns aspectos relacionados a essas alterações. Então vocês colocaram aqui muito bem a mucosite, que é uma alteração na mucosa, é uma inflamação da mucosa oral, causada muitas vezes pela quimioterapia. Mas outras terapias estão também associadas. Então, radioterapia, dependendo da dose e das sessões que o paciente possa fazer. Também nós temos a imunoterapia, também está vinculado com essa alteração na mucosa. Aí vocês podem me perguntar, mas por que isso acontece? Por que a mucosite aparece? Na verdade, nós sabemos que o tratamento antineoplásico muitas vezes também vai alterar as células normais. Então, geralmente, tanto as células normais quanto também tumorais vão sofrer um processo que a gente chama de apoptose. Nessa apoptose, nessa morte celular, fatores de transcrição, citocinas, são produzidas, muitas vezes causando uma inflamação local, né, associado fortemente com vasodilatação. Então, essa mucosa da boca, ela vai ficando fina, né, ficando mais delgada e avermelhada, né, por conta dessa inflamação local associado com a vasodilatação. Então vejam que essa mucosite ela pode ter graus diferentes a depender do tamanho, da coloração, do grau de ulceração. Então existe uma classificação por diversas agências, né, que tratam o manejo dessas alterações, especificamente a mucosite, que vão classificar essa mucosite em graus variáveis.
Então, por exemplo, aqui eu estou mostrando para vocês uma gradação muito conhecida da OMS, que vai fazer essa gradação no grau 0, que é a ausência de mucosite, grau 1, mucosite inicial, até grau 4, uma mucosite muito mais severa, acometendo várias áreas da cavidade oral. Então, geralmente, eles se baseiam pela duração, pela localização e pelo aspecto clínico, para daí realizar essa gradação com relação a essa inflamação da mucosa oral, muitas vezes vinculado a vários tratamentos antineoplásicos. Então, existe o quê? Uma gradação a depender da instituição. Então, alguns hospitais seguem a OMS, outros seguem outras instituições internacionais. Então, existem critérios para, de fato, identificar essa alteração. Então, por exemplo, essa tabela mostra a classificação mais utilizada, que é pela OMS, que faz a gradação dessa mucosite, dessa inflamação da mucosa oral, através de 5 estágios, a começar do grau 0, que é a ausência de lesão, até o grau 4, que é a presença de úlceras, não sendo possível ingerir alimentos nem líquidos. Então vejam que depende bastante do grau de acometimento relacionado com a sintomatologia dessas alterações. Existem outras classificações, como o NCI, uma instituição americana, que também faz essa classificação. Veja que ele dá vários estágios, aqui a depender tanto da presença da alteração, no grau 2, né, até a morte. Né? Então, tem mucosites, por exemplo, nesse caso aqui, que podem culminar com a sepse, né, uma infecção generalizada do paciente, levando ele ao óbito. Outras classificações elas podem ocorrer, como, por exemplo, essa escala de avaliação de mucosite oral, pela OMAS, que é outra instituição. Ela usa 2 critérios basicamente, né, que é a ulceração e o eritema, o grau de vermelhidão que aparece, e muitas vezes eles também associam a sinais e sintomas como o ato de deglutir e ingerir alimentos, para ver se o paciente tem dificuldade. Existe também outro índice aqui, ó, que avalia, que é o OMI, né, que ele usa vários critérios, localização, sinais, daí fazendo uma gradação específica pelos sinais e sintomas evidenciados e sua localização anatômica. Então, eles associam a gravidade da alteração na mucosa pela localização anatômica. Então, vejam que, geralmente, mucosa labial superior e inferior, que são as áreas mais atingidas, ó, e tem sinais de atrofia, ele faz uma gradação de ausente, seguida de mucosa jugal direita e esquerda, aí o aparecimento do eritema. É importante lembrar desses sinais e sintomas vinculados à mucosite pela fisiopatologia da própria lesão, aquilo que eu falei para vocês no início, né? Essa apoptose causando uma inflamação local, associado com vasodilatação, vai fazer com que esse epitélio fique mais fino e vermelho. Por isso que eles associam muito esse critério clínico de observar, mesmo que a mucosa não esteja ainda ulcerada, mas se ela estiver vermelha, mais fina, atrófica, é um sinal importante, muitas vezes, para prevenir essa mucosite e muitas vezes já tratar. Então, muitos utilizam esse critério do eritema presente como sendo um indício inicial de alteração dessa mucosite. Mais para frente, a gente vai ver como é que faz o manejo, o tratamento. Né? Mas seguir um critério específico é interessante até para a gente implementar no local de trabalho, né, no hospital, no local onde a gente vai fazer o plantão, onde a gente faz o atendimento desses pacientes, a gente tem uma parametrização com relação à gradação. Então, geralmente, o que mais se utiliza é essa gradação aqui da OMS, vinculados aqui nas fotografias. Vejam que começa com um eritema leve,
né? Um eritema associado a ulcerações pequenas em áreas menores, que vai se desenvolvendo por toda a cavidade oral. Vejam que do grau 2 ao grau 4 eu já tenho um sintoma bem associativo e importante, que geralmente os pacientes vão falar, que é dor. Eles sentem muita dor. E quando a gente manipula essa cavidade oral, e muitas vezes vejam que cursa com um déficit de higiene, porque eles não conseguem fazer a higienização por conta da dor associada, né? Então, muitos vão ter essa dificuldade de higienização, de manipulação. Muitas vezes, quando a gente vai fazer o tratamento, aplicar tratamentos como, por exemplo, laser terapia, que a gente vai falar mais um pouquinho à frente, eles sentem muita dor, sentem muita dificuldade para a gente fazer a aplicação do tratamento. Tá? Então, esses critérios utilizados, como eritema, desconforto, dor, ulceração e associado também à não ingestão dos alimentos, fazem com que a gente classifique essas mucosites e consiga traçar um plano de estratégico para tratamento, manejo desses pacientes. Tá? Então, essas são as mucosites. Dúvidas, perguntas? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tudo certo, gente? Ótimo. Então, esses são um dos principais. A mucosite, digamos que é o carro-chefe, muitas vezes. Hoje em dia, com o advento dos tratamentos, a gente consegue trazer essa sintomatologia, essa alteração específica do epitélio oral, da mucosa oral, para uma gradação menor. Geralmente, os pacientes que fazem, por exemplo, laser preventivo, fazem crioterapia, usam medicamentos, enfim, tem um planejamento de tratamento, a gente consegue deixar essa gradação aqui pela OMS do grau 1 ao grau 2, geralmente, não fazendo com que ele padeça tanto, né? Tenha níveis mais elevados de mucosite, como o grau 3 e o grau 4, que são os mais graves, os mais difíceis de manejo, porque muitas vezes a gente tem que fazer com que esse paciente se alimente, né? Porque ele vai ter uma perda ponderal grande frente, seja quimio ou radioterapia, principalmente. Então, o ideal é que esse paciente consiga se alimentar. A quimioterapia, eu falei isso para vocês, dependendo do tipo da droga, não só apenas de cabeça e pescoço, está vinculada à mucosite. Então, alguns tipos de quimioterápicos para câncer de mama, para próstata, intestino, apesar de não ser o tumor local de cabeça e pescoço, eles podem causar mucosite, né? Leucemias, linfomas, então uma série de medicamentos está muito associado a essa condição. Então seria o principal desordem que pode acontecer frente ao tratamento antineoplásico como complicação estomatológica. Tá? O outro, ninguém falou isso na nuvem, né? Mas a candidíase oral ela pode acontecer, principalmente porque esses pacientes eles vão cursar com diminuição da imunidade. O tipo de candidíase mais comum para esse grupo de pacientes, principalmente os pacientes de tratamento antineoplásico que cursam com, por exemplo, transplantes de medula óssea, principalmente os pacientes com leucemia, cursam muito com atividade de candidíase oral. E geralmente o tipo de cândida mais vinculado vai ser a pseudomembranosa, que é aquela candidíase que é destacável à raspagem, né? Que tem esse aspecto de nata, de leite, ou também chamado de sapinho. Ele é o mais comum. E geralmente ele acomete tanto a cavidade oral, como também o trato gastrointestinal superior. Pode vir também associado com ardência, dependendo do grau de candidíase, né? Associado a esse também, a candidíase pseudomembranosa, a gente pode ter a candidíase atrófica. Então, vejam que muitas vezes eu tenho uma associação de mucosite com candidíase.
né? Porque a candidíase ela pode se apresentar de forma atrófica e eritematosa, tá? Então a gente pode ter uma coexistência de sinais e sintomas referente a essa entidade. Então a principal vinculada é a pseudomembranosa, que é essa que destaca, associada ou não a prurido, né? A esse sintoma de coceira, de incômodo, ou a candidíase atrófica ou eritematosa. Outro tipo de alteração que a gente pode encontrar são as lesões por herpes vírus. Lembrando mais uma vez que o grupo de herpes vírus é uma família de vírus, os vírus herpes humanos, eles estão muito vinculados à atividade de baixa de imunidade. Então a gente tem uma série de subtipos do vírus herpes, tipo 1 e 2, que vocês já conhecem, que são os herpes vírus simples, né? A depender o 1, a gente sabe que ele se desenvolve do tronco para a parte superior do corpo, e o subtipo 2, o herpes vírus simples tipo 2, geralmente está vinculado do tronco para a região mais inferior do corpo. Então eles podem também aparecer. Lembrando que o herpes vírus tipo 1, a reativação do vírus, né? Então, a gente tem aqui, ó, está vinculado por essas lesões, então os pacientes podem apresentar. Outro tipo de vírus é o vírus varicela zostris, que é o VZV, ou também chamado de HSV3, né? Então eu posso ter associado aos indivíduos prima infecção, que a gente chama de catapora, ou a recidiva, né? A reativação do vírus, caso o paciente já tenha a exposição primária, que é o herpes zoster, também chamado cobreiro. Temos também outro tipo de vírus, herpes vírus associado, que é o vírus EBV, o Epstein-Barr, que é o principal agente etiológico causador da mononucleose infecciosa, a doença do beijo. Vale lembrar que o vírus Epstein-Barr, o EBV, né, também chamado de HHV4, né, ele é o subtipo 4, ou HSV4. Ele tem outras etiologias que a gente vai discutir mais à frente. E terminando, outra família de herpes vírus que pode aparecer como complicação do tratamento antineoplásico é o citomegalovírus, que é o CMV, que também é um herpes vírus humanos, então um HHV4. Desculpa, 5. O citomegalovírus é o 5 e o Epstein-Barr é o 4. Porque podem aparecer as numerações, né? Nas provas de concurso, geralmente vem os números, a numeração associado. Então, aqui mostrando para vocês o herpes simples, tipo 1, né? O herpes labial, que é bem comum nos pacientes. O herpes zoster, a varicela, né? A catapora, prima infecção, geralmente muito na infância, que pode ser reativado nos pacientes oncológicos, mostrando aqui ó, o herpes zoster, a reativação. Lembrando que ele tem como manifestação ulcerações e associada à dor, né? Porque ocorre uma estimulação nervosa muito forte e geralmente esse vírus ele segue o dermátomo do corpo, obedecendo a linha média, não ultrapassando, tendo áreas de desvitalização por conta da necrose. Então, muitas vezes os pacientes oncológicos de cabeça e pescoço, eles vão desenvolver o herpes zoster na região de cabeça e pescoço, envolvido com os ramos do nervo trigêmeo. Então a gente tem o herpes zoster oftálmico, que segue o trajeto do nervo oftálmico, que é o primeiro segmento, né, do nervo trigêmeo. O herpes zoster maxilar, seguindo também a área de inervação do nervo maxilar, tanto extraoral como intraoral. E o herpes zoster mandibular, aqui vinculado à porção inferior do trajeto do nervo mandibular, importante, terceira divisão do nervo trigêmeo. Então a gente vê aqui ó, que ele está respeitando a área de desvitalização, pústulas associada à
esse importante elemento. Isso vai acontecer por conta da diminuição da imunidade que esses indivíduos vêm a ter. E é um sintoma extremamente difícil de tratar, porque os pacientes padecem, sentem muita dor. Né? Comparando ele, o 1 com 2, com 3, né? Com herpes tipo 3, ele tem uma sintomatologia mais dolorosa, porque trabalha com nervos, né? Que estão relacionados com a hipersensibilidade da região da pele, né? Por isso que a gente tem essa sintomatologia dolorosa. Então a gente tem aqui uma importante manifestação que é o herpes zoster, ou também chamado cobreiro. Aqui a gente vai ter as manifestações do Epstein-Barr, do EBV, ou herpes tipo 4. Então a gente tem aqui essa alteração importante de orofaringe, lembrando amidalite, com hiperemia. Os pacientes geralmente têm fadiga, muita dor de garganta, febre, com linfadenopatia. Né? Essa é a principal alteração que pode ocorrer, a mononucleose infecciosa. Mas é bom lembrar que o Epstein-Barr ele está envolvido com a etiologia de outras doenças, né? Principalmente a leucoplasia pilosa oral, uma lesão branca importante, que está vinculado praticamente aos pacientes transplantados ou outros tipos de pacientes imunodeprimidos, mas nos transplantados, né, que vão fazer transplante de órgãos hematopoéticos ou fazer alguma quimioterapia, geralmente eles podem ter essa manifestação por conta da imunossupressão, né, que é a leucoplasia pilosa oral. Então a gente consegue ver aqui essa placa branca, que geralmente se desenvolve ou unilateral ou bilateral, na região de borda lateral de língua. Lembrando também que o EBV está associado a outros tipos de tumores, como o linfoma de Burkitt e o carcinoma nasofaríngeo. Né? Então veja que é um vírus interessante, né, associado a alterações bem importantes que podem se desenvolver no tratamento antineoplásico. Já o CMV, que é o tipo 5, então a gente tem aqui alterações de mucosa oral que podem aparecer, placas mucosas, e a importante alteração que o CMV causa nos pacientes que fazem tratamento para câncer é essa cialodenite, esse aumento de volume da glândula salivar de forma sintomática. Então o indivíduo parece que teve uma parotidite, está com cachumba, né? Mas geralmente é uma alteração específica do CMV. Vale lembrar que para o diagnóstico específico dessas condições, os sinais e sintomas são importantes. Entretanto, para esses pacientes especificamente, a sorologia muitas vezes é muito indicada, né? Porque a gente pode ter o que? Sobreposição de doenças, de sinais e sintomas que podem aparecer. Então, muitas vezes, quando eles começam, antes de começar o tratamento, a gente faz uma sorologia para vários vírus, para a gente saber se esses pacientes já tiveram contato ou não, que muitas vezes eles fazem uma profilaxia antirretroviral, para justamente não terem exacerbação dos sinais e sintomas, né? Então, o CMV é uma das alterações importantes de lesões por herpes vírus que podem aparecer para esses pacientes. A carga de radiação, vocês muito bem colocaram lá na de palavra, lembrando que a carga de radiação está vinculada praticamente à radioterapia de cabeça e pescoço, então dependendo da dose da radiação, e muitas vezes quando o paciente não tem o preparo da cavidade oral, eles podem cursar com cáries, principalmente na região cervical, aqui muito bem representados, constituindo de alteração associativa entre porosidade do esmalte associada com a proliferação de bactérias cariogênicas, né? Então, por isso que o preparo da boca na radioterapia é extremamente importante para os pacientes não desenvolverem cárie de radiação. Então, se eles tiverem cárie incipientes, tem que tratar.
Tem sempre que fazer uso de dentifrícios, bochechos, fazer todo o tratamento da boca, melhorar todo o estado de desbiose que ele possa vir a ter, para justamente não desenvolver essas cáries, por conta que o esmalte, principalmente nessa região de constrição, né, na transição a melo sementária ou dentinária, propicia o aparecimento de cáries, né, por conta da atividade da radiação que pode existir frente ao tratamento. Outro tipo de alteração que ninguém lembrou é o trismo. Ele pode acontecer, né? Vai acontecer um endurecimento, enrijecimento da musculatura mastigatória, principalmente os músculos masseter e temporal, que são músculos bem interessantes e importantes que fazem, né, a abertura da boca. Então, o paciente consegue não ter essa abertura máxima, que geralmente chega a 40 milímetros. Então, ele abre muito pouco. Isso é ruim. Isso faz com que muitas vezes o paciente tenha alterações importantes que corroboram para o aparecimento de alterações como candidíase, cárie, mucosite, porque a gente não consegue examinar, o paciente não consegue higienizar a cavidade oral. Então, principalmente na radioterapia, né, esse tipo de alteração é muito vinculado, né, porque o músculo fibrosa, né, o músculo não consegue contrair com vigor, devido àquela radiação ali incidente na região de cabeça e pescoço. Aí os pacientes podem ter como complicação o trismo, por isso que fazer uma fisioterapia prévia, orientações para que ele não tenha esse tipo de alteração é importante, que a gente vai discutir quando falar do manejo, né, que possa existir. Alterações salivares e gustação, isso vocês colocaram lá bem, né? Então está vinculado basicamente alterações salivares à xerostomia, onde eu tenho aqui a sensação de boca seca. Então essa sensação de boca seca geralmente reverbera ou é comprovada através do exame de cialometria, aqui vinculado, né, o mecanismo, a técnica que a gente faz a medição da saliva. Então, muitas vezes os pacientes eles cursam com essa sensação e muitas vezes a gente consegue perceber que tem alteração de fluxo salivar. Então, eles têm hipossalivação associado à xerostomia, que é essa sensação de boca seca. E a gente clinicamente consegue perceber isso. Veja que a mucosa fica mais atrófica, a região da língua fica despapilada, né? E muitas vezes, por conta da hipossalivação, não conseguem deglutir, apresentam rouquidão, né? Essas alterações típicas que a xerostomia associada com a hipossalivação pode acontecer. Essa alteração salivar, ela basicamente ocorre, na maioria das vezes, pela radiação, né? Pela radioterapia de cabeça e pescoço. Outra coisa que pode acontecer são as alterações de gustação, muita gente colocou lá também, respondeu assim. Então a gente tem que lembrar, né, que as alterações de gustação podem ocorrer. Aí a gente lembra da algeusia, a ausência total de paladar. O paciente, muitas vezes por conta ou da quimio ou da radioterapia, vai se queixar que não consegue perceber alteração no paladar, né? Ele não consegue sentir o gosto dos alimentos, ou muitas vezes eles têm dificuldade em perceber qual alimento eles estão ingerindo, que é a digeusia. Então, os pacientes podem ter ageusia ou digeusia, que é a dificuldade em perceber, né, os compostos. Veja que isso é muito bem justificado por conta da atrofia da mucosa. Como ocorre a atrofia, despapilação, aquelas papilas gustatórias que fazem a percepção do fenômeno de gustação, elas são destruídas. Então, o paciente tende a não sentir, de fato, com cuidado, né, com trato fino, os sabores dos alimentos, né? Então, tendo muitas vezes ageusia e digeusia. Aí vocês podem perguntar para mim, mas isso só vai acontecer quando eles estiverem fazendo o tratamento? Muitas vezes o pico se instala quando ele faz o tratamento. Muitas vezes ele não consegue, por mais que ele faça fisioterapia, né? Eles façam uma estimulação
são usadas técnicas específicas, a gente vai falar mais um pouco à frente, para que eles voltem a ter a percepção, voltem a ter o fenômeno de gustação. Mas muitas vezes, por conta da atrofia do epitélio, a gente não consegue trazer ele à normalidade, né? Porque é a perda dos corpúsculos gustatórios. Então, muitas vezes a gente trabalha muito com a prevenção, né? Usando protetores de mucosa. Aí a gente vai comentar isso mais à frente. Ok, gente? Dúvidas, perguntas? Tudo certo?